Shalom Aleichem. Estamos mais uma vez aqui hoje para dar continuidade ao estudo do porquê não devemos seguir as tradições do judaísmo, né? Como já vimos na parte 1, essa será a segunda parte e última. Nós iremos estar dando uma comprimida no estudo, né, para que possamos terminá-lo ainda hoje. Como nós vimos na primeira parte, né, nós temos hoje uma série de seitas, né, judaizantes, ou seja, no sentido de que seguem o judaísmo, a religião dos judeus, aqueles que não aceitaram ao Messias e Yeshua, né, e que seguem o Talmud, que seguem as regras humanas, né, por eles criadas, e nós vemos que a cada dia surgem mais seitas com esses parâmetros, né? Eles seguem as leis do Talmud, eles seguem, fazem as festas, né, conforme os judeus do judaísmo fazem, enfim, cometem os mesmos erros do que os judeus do judaísmo. Para isso nós estamos fazendo esse estudo, pois nos disseram que estávamos judaizando, né, por causa da barba, como eu já disse no outro, né, mas isso é uma lei da Torá, né, uma lei da antiga aliança, né, não tem nada a ver com o judaísmo, né, e fazer o que, né? Cada um vê o que quer, cada um faz o que quer, mas nós sabemos que só sobreviverá aquele que faz a vontade de Yahvé, e é isso que nós tentamos. E como temos estudado e temos descoberto muita coisa, nós então sentimos a necessidade de colocar essas coisas para que aqueles que ainda estejam enxergando, pelo menos por um olho, possam ver a realidade da coisa e possam deixar de brincar de igreja, né, ou religião, e venham a servir verdadeiramente a Elohim, Yahvé, nosso Pai, por intermédio do Mestre Yeshua, fazendo a vontade assim prescrita na palavra de Yahvé, que é essa que nós temos que seguir. Bom, nós falamos sobre alguns assuntos no outro vídeo, e nesse aqui nós estaremos iniciando, né, a falar sobre uma palavrinha, né, o Tanakh, que é muito utilizado pelo judaísmo, né, e também por esses judaizantes que tem por aí, metidos a israelitas, né, travestidos de israelitas, inclusive, né. Então nós vamos ver qual a diferença entre o Tanakh e a Torá. Então, para iniciar, vamos ver o que significa o Tanakh, né? Então nós vemos que o Tanakh é uma palavra judaica que se refere à antiga aliança, ou o que chamam de escrituras hebraicas. Perfeito? Lembre-se bem, uma palavra judaica, né? Torá é uma palavra hebraica, olha a diferença, que significa leis ou instruções, referente aos primeiros 5 livros, né, da antiga aliança, né? Aqueles escritos por Moisés. Também a Torá é conhecida como os 5 livros de Moisés. Eu sei que muita gente fica surpresa, né, quando assiste algum vídeo nosso da congregação unitarista, porque nós sempre entramos com assuntos estranhos, nós entramos com assuntos que batem de frente, né, com a grande maioria daqueles que se dizem seguidores de Yeshua ou seguidores de Yahvé, ou mesmo do Cristo cristão, né, da cristandade. Mas é que, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos vendo que tudo é Babilônia. Então, vocês podem até ficar surpresos, mas, por exemplo, hoje eu estou incluindo a palavra Tanakh entre as palavras que são da tradição judaica e não da palavra de Yahvé. É mais um termo utilizado erroneamente, criado pelo homem e utilizado pelo judaísmo e por aqueles que procuram imitá-los, né? Muitos israelitas, né,
judeus, no caso, usam, né, essa palavra ao invés de dizerem antiga aliança ou Torá, né? Nós temos que entender o seguinte, que esses que usam a palavra Taná, todas as escrituras, desde Gênesis até Malaquias, eles chamam de Taná, né? Mas ela não é a palavra, né, vamos dizer, hebraica para falar sobre esses livros ou para dar nome a esses livros, né? Mas não, ela é uma palavra criada por rabinos que é encontrada no Talmud também. Nós vemos, né, por exemplo, que a forma que ela foi criada, isso que mais me chamou a atenção, né? Quer ver? Vamos brevemente colocar isso. Percebam, Torá, guardem o T. Depois nós temos Nevim, né? Torá significa leis e instruções de Yahvé. Torá, Tzinho, né? Depois vem Nevim, que significa os profetas. Guarde o N, a letra N de Nevim, né? E finalmente nós temos Ketuvim, que significa os escritos em geral da Velha Aliança. Se nós juntarmos as três letras iniciais dessas três palavras, nós vamos ter TNK. Inserindo uma pontuação de vogais, ou simplesmente duas vogais A entre essas letras, nós encontraremos Tanak. Então é uma palavra que foi criada unindo-se a Torá, que seria o que? As leis, os 5 primeiros livros das Escrituras, né? Os profetas, que é Nevim, e os escritos, que é Ketuvim. E disso, pegando as iniciais e acrescentando umas letrinhas, pouca coisa, né? Criaram então Taná. Então, nós temos que entender o seguinte, que assim como o judaísmo, Talmud, Taná, né, não são mencionados nada disso nas escrituras, né? E o motivo disso, né, é porque são todas palavras criadas por gentios, desentendidos. Eu digo gentios porque o povo israelita que não aceitou a nova aliança é cego. Então eles fazem as coisas da maneira deles, do jeito que eles acham melhor, e acabam se passando até por gentios, concordam? Eu, por exemplo, já devem ter percebido que eu não gosto da expressão Nova e Velha Aliança. Ou Novo Testamento e Velho Testamento seria mais, né? A Nova Aliança e Velha Aliança até que a gente pode utilizar. Mas Novo Testamento, Velho Testamento, escrituras hebraicas, escrituras gregas, isso tudo não existe, né? Isso é invenção do homem. Porque, na verdade, a palavra de Yahvé é um livro só, né? E uma aliança, a primeira aliança, ela é seguida da segunda aliança, que é o complemento. É o plano de Yahvé sendo colocado em prática, né? Então, esses termos Velho Testamento, Novo Testamento, eu não gosto de usar, né? Então, a palavra escritura, ou escrituras, ou a palavra de Yahvé, né, é o termo mais apropriado em referência, né, a essas verdades que estão escritas naquilo que nós chamamos de Bíblia, as verdades de Yahvé. Não devemos usar Taná, porque Yahvé não nos deu esse nome. Essa é uma razão bem simples, né? E nem Yeshua, quando esteve vivendo aqui na Terra, ele utilizou esse termo,
né? Então, por que queríamos estar nós utilizando esse termo? Porque alguns homens inventaram, como eu já disse no vídeo anterior, então sejamos católicos, sejamos qualquer outra coisa, já que vamos imitar tradições humanas, não é verdade? Eu creio que aquele que é escolhido, aquele que é chamado e atende e é eleito, ele é eleito a fazer a vontade de Yahvé, não a vontade dos homens, não é verdade? Então, fica sem sentido nós pronunciarmos palavras que foram inventadas por homens, praticar atos inventados por homens que não estejam nas Escrituras, né? Mas como eu dizia, o próprio Yeshua, quando também esteve entre nós, né, na Terra, ele nunca pronunciou a palavra Taná, né? Mas ele ordenou que nós ensinássemos a palavra de Yahvé. Quer ver? Para isso vamos ler um versículo aqui que nós encontramos em Mateus 21, 42. Mateus capítulo 21, versículo 42, onde lemos o seguinte: Disse-lhes Yeshua: Não lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Por Adonai foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então observe, ele diz, nunca lestes nas Escrituras, né? Vamos também agora no próximo capítulo, o 20 de Mateus, né, o 22, no versículo 29, nós encontramos o seguinte: E Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Mais uma vez ele fala do livro, embora naquela época fosse só mesmo a antiga aliança escrita, ainda não haviam os escritos da nova aliança, ele chama de Escrituras, né? Como nós podemos ver duas vezes já. Vamos até o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o versículo 45. Lucas 24, versículo 45, onde lemos o seguinte: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Percebem? Em nenhum momento Torá, em nenhum momento Taná, mas sim as Escrituras, né? Vamos agora a João, no capítulo 5, o versículo 39, onde nós encontramos o seguinte: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Percebem? Voltemos para Marcos, agora no capítulo 7, o versículo 13. Marcos 7, 13, onde lemos assim: Invalidando assim a palavra de Yahvé pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Pronto, não preciso dizer mais nada, né? O próprio Messias e Yeshua nos deixa muito claro isso. Mas vamos ler mais dois textos. Agora em Lucas, no capítulo 5, o versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Onde lemos o seguinte: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Yahvé, estava ele junto ao lago de Genesaré. Ouvir a palavra de Yahvé. Não era para ouvir o Taná, não era para ouvir a Torá, não era para ouvir o Velho Testamento. Sim, para ouvir a palavra de Yahvé, né? E no mesmo Lucas, agora no capítulo 8, o versículo 21, que nós encontramos o seguinte: Mas respondendo ele, disse-lhes:
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Yahvé e a executam. Então eu acho que fica muito claro mesmo, que Yeshua nos deixa claramente a palavra, o jeito que devemos, de falar a respeito daquilo que Yahvé nos deixou, naquilo que conhecemos como Bíblia. É a palavra de Yahvé, ou as escrituras sagradas, mas nunca Taná. Percebe? Isso é uma invenção. Isso é querer ser diferente. Isso é querer dar uma de judeu do judaísmo. Eu não entendo, eu já falei várias vezes, nesse vídeo. Por que alguém iria imitar o erro? É porque está cego. É porque não tem o que seguir. É porque quer fazer festa. Mas continuemos. Então, é complicado, né, meus irmãos? Vamos agora entrar num outro ponto, onde nós iremos ver judaísmo versus as leis e os mandamentos de Yahvé. Estão lembrados, no primeiro vídeo, qual foi a definição de judaísmo, e lembramos que se refere à religião dos judeus. Não se refere aos ensinamentos da palavra de Yahvé, mas sim à religião dos judeus. Uma religião criada por homens que segue o Talmud, que foi inventado, escrito entre o século 2 e 5 antes da Era Comum, como nós vimos no primeiro vídeo. Então, esse judaísmo não representa as leis e os mandamentos de Yahvé da forma que ele os deu. Assim como nós lemos agorinha sobre Yeshua, falando, onde ele diz, lá em Marcos 7,13, invalidando assim a palavra de Yahvé pela vossa tradição, que vós ordenastes. Por quê? Porque eles criaram toda uma série de mandamentos em torno daqueles mandamentos e leis reais de Yahvé, Eles acrescentaram, eles fizeram de uma forma que fosse quase que impossível. E é interessante notar que eles, mesmo acrescentando, sendo estudantes da palavra, tendo a palavra na mão deles, eles já estavam endurecidos, porque eles não conseguiam captar de que forma. Tanto que para isso que o Messias esteve presente aqui na Terra, para poder mostrar de que forma a lei teria que ser cumprida. Então, nós temos que entender o seguinte, que as leis e mandamentos contidos na palavra de Yahvé, contidos nas escrituras sagradas, elas não nos levam a seguir nenhuma religião. Elas nos levam sim a ter um modo de vida, uma forma de vida diferente, que só nos faz bem, porque é a forma de vida que o Pai estabeleceu para as suas criaturas humanas, para aqueles a quem Ele criou. Então é como se fosse um manual. Tudo que nós compramos vem com o seu manual para que a gente possa usar de forma certa, não é isso? Se nós utilizarmos de forma errada e danificarmos alguma coisa que compramos, o fabricante não nos restitui, não é verdade? Está escrito em todo o manual isso. A mesma coisa ocorre
com as leis e mandamentos de Yahvé, contidos nas Escrituras. Ou seja, lá está tudo o que nós precisamos fazer. Agora, se nós não fizermos, ou se nós fizermos errado, não podemos nos queixar depois a Yahvé do porquê seremos destruídos, não é verdade? Mas prosseguindo, os hebreus convertidos, né, os israelitas, né, o povo de Israel convertido, e também os gentios convertidos a Yeshua, né, eles formam o que a palavra nos diz chamar Israel de Yahvé, né? E esses não praticam o judaísmo. Eles praticam o que está na palavra de Yahvé. Nós somos obedientes às Escrituras de Yahvé, à palavra de Yahvé. Podemos até dizer a Torá, porque é lá que encontramos as leis. Sabemos que muitas dessas leis não estão mais vigentes, mas as que estão, devemos cumpri-las, mas da forma que está escrito na palavra de Yahvé, e não da forma que nós encontramos no Talmud, ou na tradição judaica, ou por esses israelitas paraguaios que tem por aí, que inventam suas normas, né? Não isso, mas sim o que está na palavra de Yahvé. Então esses hebreus gentios, né, e os gentios que se converteram a Yeshua, né, que creem no Messias, né, como eu disse, são obedientes à Torá, são obedientes à palavra, né. Vamos ler aqui um texto em Êxodo, no capítulo 24, versículo 12. Êxodo 24, capítulo 12, onde lemos o seguinte: 24, 12. Então disse Adonai a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Se o próprio Yahvé, o próprio Elohim, entregou a Moisés os mandamentos e as leis, por que haveríamos de seguir um livro escrito pelos homens, com criações humanas, ao invés das Escrituras? Só se fôssemos cegos, ou se estivéssemos brincando de religião, não é verdade? Yahvé não disse para Moisés: vem até mim que vou lhe entregar o Taná ou o Talmud, ou vou lhe ensinar o judaísmo. Não, ele disse que estaria entregando a ele as leis e os mandamentos escritos. Nada de lei oral, mandamentos orais, tradição oral ou coisa parecida. Isso é coisa mundana, coisa de homem. Percebe? Muita gente, né, assim, que não estuda essa parte das Escrituras, ou que não se aprofunda, fica indo nessas igrejinhas, né, da cristandade e dizendo amém, amém, amém a cada vez que o pastor diz que quer ouvir um amém, ou que fica encantado de ver aquele povo tendo possessões demoníacas e falando em línguas e etc, etc, né? Ou mesmo aqueles que vão à igreja católica e se ajoelham perante ídolos e são idólatras, né? Nós temos que ver que, por outro lado, existe aqueles que acham que estão fazendo a vontade de Yahvé ao tornarem-se cada vez mais judeus, ao se tornarem membros da religião judaica, o judaísmo. Mas nós temos que entender o seguinte, que assim como ocorre na cristandade, ocorre também no judaísmo, né? Existem muitas divisões do judaísmo. E, claro, e cada divisão tem o seu ver, tem a sua maneira de ser, tem a sua maneira de pensar. Por exemplo, existem os conservadores, né, do judaísmo.
Existem os reformistas, os ortodoxos, que são esses que a gente mais observa, de chapéu preto, roupa preta, que ficam lá batendo a cabecinha no muro, né? Com seus peotes aqui, né? Quer dizer, tudo invenção do Talmud, né? Nada a ver com aquilo que Yahvé colocou em sua palavra, né? Ficam idolatrando a estrela de Davi, que nem era de Davi, como nós falamos vamos falar daqui a pouco também de novo, né? Então, todas essas seitas, né, eles elevam o Talmud muito acima, muito além da palavra de Yahvé. E isso é um grave problema, né? Porque, na verdade, como nós sabemos, o povo judeu está endurecido até que venha a plenitude do tempo dos gentios. Então não podemos querer hoje chegar a Yahvé pelos caminhos que o judaísmo inventou. Nós temos que seguir o manual de Yahvé para nós, a palavra, as escrituras sagradas. Outra coisa interessante, né? A gente começa a estudar um pouco do judaísmo, um pouco tentar até pronunciar algumas palavras em hebraico, isso pega, né? Mas ainda bem que temos o Espírito de Yahvé, né, que nos demonstra até onde devemos chegar, para não nos tornarmos uma religião ou palhaço, mas sim para servir a Yahvé da forma que Yeshua serviu, né, cumprindo a lei e sendo obediente à palavra, às escrituras, né, e não obediente a mandados de homens, né. Mas uma outra coisa interessante, né, é sobre a palavra kosher. Kosher, né, deve ser kosher. Não importa também, eu não sou hebreu. Mas kosher, vocês já devem ter ouvido falar, né. Quando se fala em kosher, se imagina logo carnes limpas, né? Animais limpos. Mas é interessante, né? Porque vamos ver a definição, né? Kosher, relativo a alimentos ou estabelecimentos locais nos quais são vendidos alimentos preparados e que preencham os requerimentos das leis judaicas. Observe, que preencham os requerimentos das leis judaicas, ou seja, do judaísmo, da tradição dos judeus. Não fala nada com respeito a, por exemplo, de acordo com Levítico no capítulo 11, né, onde Yahvé nos dá claramente o que é, né, o alimento limpo. A lei sobre os animais puros e impuros, etc. Veja, Yahvé nos deu os alimentos que são limpos, né, os animais limpos e puros, né, e saudáveis, né, aqueles que não nos farão mal. E nós temos que seguir essa lei, porque essa lei é uma lei de manutenção do nosso próprio corpo, da forma que Elohim, que nos criou, nos ensina o que podemos e o que não devemos comer. É mais do que natural, né? Eu tenho, por exemplo, algum problema de pressão alta, etc. E tenho ido a médicos que têm me dado regimes, né? E eu tenho seguido. Por quê? Porque eles falam que me farão bem. Agora, eu tenho na minha mão as escrituras produzidas por Yahvé, pelo Elohim que me criou, e eu não vou segui-la? Eu não vou aceitar que tal animal é imundo, então eu vou comê-lo? É brincadeira, né? Mas, voltando ao que estávamos falando, né? Então, esses judeus do judaísmo criaram uma palavrinha, né? Que é kosher, né? Que você já deve ter ouvido, muito difundida, né? Tem até lojas kosher, açougue kosher, tem tudo kosher, né? Mas que não é uma referência correta à lei que está lá em Levíticos capítulo 11 sobre os animais puros e impuros, certo? Kosher não é a palavra hebraica para alimentos limpos, e sim é uma referência, né, à forma como os animais são mortos. Ou seja,
ao abatimento dos animais, né? E como a maior parte do sangue neles contidos é retirado. Então kosher fala sobre isso. É isso, não é a lei, quais são os animais que podem ou que não podem, mas sim que forma é abatido o animal para que quase todo o sangue dele seja retirado. Então, nós temos que entender uma coisa maluca, né? Porque em Israel existe até porcos kosher. Pasmou? Porcos. É muito estranho, né? Por quê? Porque dizem, né, que foi abatido da forma correta e foi retirado o sangue. Mas isso não existe, meus irmãos. Isso é um absurdo. Eu lendo no site Wikipedia a respeito, né, dos países, eu gosto muito de estudar história, eu gosto também de estudar mesmo a história contemporânea, né? E eu descobri um fato muito interessante, né? Estatisticamente falando, a nação de Israel, ela está em primeiro lugar na criação de suínos, ou seja, eles são os primeiros suinocultores do mundo. Porcos. Percebe? Quer ver? Vamos ler aqui em Levítico, só para ter uma ideia, né, de como eles estão realmente afastados da palavra e estão seguindo a sua própria vontade, o seu próprio umbigo, né? Vamos ler em Levítico no capítulo 11, o versículo 7 e 8, que nos diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina, este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres, estes vos serão imundos. Quer mais? Ou tá bom? Vamos comer um porquinho? Kosher? Então, de acordo com as leis judaicas, do judaísmo, é claro, né? Não com as leis de Yahvé, qualquer animal poderá ser kosher, desde que tenha sido abatido de acordo com as leis e normas, né, aceitas pelos judeus, pelos rabinos da religião judaica, do judaísmo, né, independente se aqui é contrário ou não. Então, kosher vem do Talmud judaico, não é uma palavra que vem das escrituras sagradas, né? E eu digo o seguinte, só por esse motivo de vir do Talmud, né, meus irmãos, já deveria nos manter muito afastados disso, de qualquer coisa que dizem que é kosher, né? Simplesmente porque você lê que numa tabela de alimentos, por exemplo, que tal alimento é kosher, né? Isso não quer dizer que os produtos contenham 100% de carne limpa, ou permitida na lei de Yahvé, na verdadeira lei que está aqui nas escrituras, né? Porque simplesmente isso representa que o animal usado para aquele fim foi abatido de uma certa maneira que é aprovada por rabinos. Então nós podemos encontrar, por exemplo, dentro de uma salsicha, carne de porco, assim como nós encontramos da sadia, etc, etc, né? Só porque foi abatido da forma correta. Então muito cuidado, meus irmãos, com a palavra kosher ou com os alimentos que são vendidos por esses judeus como kosher. Se for ter que comprar de qualquer forma alguma coisa lá, procure saber a procedência, procure saber realmente os ingredientes. Carne de que tem dentro disso aqui, daquilo ali. Porque você pode estar indo contrário à lei de Yahvé, né, cometendo iniquidade e achando que está comendo comida limpa. É judeu que fez. Cuidado.
Mas continuando, né? Agora nós vamos estar falando sobre rabinos, né? Eles, no judaísmo, eles têm os rabinos, os rabi, né? Segundo um irmão, rabino é o mestre lá deles lá, que é casado, e o rabi o não casado. Não tenho conhecimento sobre isso, mas foi me passado assim e eu creio que seja assim. Então eles têm os rabinos, os rabis, né? Nessas religiõezinhas que querem imitar o judaísmo, eles têm os Rosh, né? No catolicismo eles têm o Papa, né? Enfim, é uma série de coisas que nós não encontramos nas escrituras sagradas, mas que são utilizadas tanto na cristandade apóstata como pelo judaísmo apóstata. Então, rabinos, né? Nós temos que entender o seguinte, que os hebreus, israelitas, né, e os gentios convertidos a Yeshua, né, não usam o termo rabino ou rabi em referência a si próprios, né? Eu vou ler um texto aqui que eu acho que nem será necessário mais nada para entendermos o porquê que os convertidos a Yeshua, aqueles que têm o testemunho de Yeshua e cumprem as escrituras, não se utilizam do termo rabino a si próprios, né? Vamos abrir em Mateus 23, 8. Mateus capítulo 23, versículo 8, que nos diz assim: Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Messias, e todos vós sois irmãos. Precisa de mais ou tá bom? Se quiser olhar na tua Bíblia, Mateus 23, 8. Um outro problema que surge também, né, é o calendário do judaísmo. É interessante, né? Porque quem está por fora nem se toca. Mas existem dois calendários, né, israelitas. Existe o bíblico, que eles chamam de religioso, e existe o civil. Seria a mesma coisa do que hoje ser dia 16 de novembro, aqui no Brasil, e ao mesmo tempo ser 5 de abril. É que nós aqui seguimos o calendário, né, criado pelos papas, né, gregoriano. Então nós não temos isso. Mas se nós tivéssemos realmente seguindo o calendário bíblico, o calendário das escrituras sagradas, por que ter um calendário civil também, né? Para desobedecer a palavra, concorda? Então esse calendário, né, ele começa erroneamente, né, o ano judaico em setembro, o equivalente a setembro para nós. O ano deles tem 12 meses, ou tem 13, vai depender da lua nova, etc. Um monte de coisas que nós vamos estar explicando num outro vídeo. Mas começa em setembro, o ano novo deles. Agora é interessante, né, que as escrituras determinam que o ano começa no mês de Abib, que depois do cativeiro babilônico também ficou conhecido como Nissan. E esse mês de Abib é justamente quando tem a primeira festa, a primeira e a segunda, né? A primeira no dia 14 de Nissan, que seria a Páscoa, e a segunda no dia 15 de Nissan, que é a festa dos pães ázimos. Os judeus do judaísmo e os judeus fajutos, aí, os israelitas fajutos, que pertencem a essas seitas que
que tentam imitar, né, os erros judaicos, né, fazem a Páscoa no dia errado, no dia 15, mas não importa, mas é no primeiro mês, né, em Abib, no dia 15. Também vamos falar sobre isso num outro estudo. E aí, 7 meses depois, por volta de setembro, né, do calendário gregoriano, eles comemoram o Ano Novo. E acho que está tudo certo. Quer dizer, o ano deles tem 7 meses. Por quê? Porque eles comemoram a Páscoa, embora no dia errado, mas dentro do calendário que eles chamam de religioso. Mas comemoram a entrada do Ano Novo dentro do calendário civil, que é óbvio foi criado por homens. Então é realmente um absurdo, né? Nós estamos falando, né, sobre, por exemplo, os católicos terem ídolos, né, se ajoelharem perante estátuas, etc, etc. Né? Os judeus também têm, né? Eles têm uma estrela de 6 pontas, né, o hexagrama. Isso é pura idolatria, né? Isso você não encontra na palavra de Yahvé. É um ídolo ancestral, ou seja, né, que pode ser traçado assim, um caminho de onde surgiu isso até a antiga Babilônia, quando ainda era sob o governo de Nimrod, e era conhecida como a estrela de Moloque. Percebe? E eles se utilizam disso. Hoje, né, nós sabemos, hoje não, já de muitos séculos, né, essas sociedades ocultas, né, que mexem com o ocultismo, etc., eles se utilizam desse tipo de estrela, né, a estrela de 6 pontas, né. Mas nós temos que entender que Yahvé sempre disse ao seu povo que não deveríamos ter ídolos e cultuá-los, né? E pior de tudo, né, essa estrela que se diz ser de Davi, né, não tem nada a ver com o rei Davi, né? Ela tem a ver com os povos pagãos, antigos, os pagãos. Babilônia, Nimrod, né? Uma outra prática judaica, né, do judaísmo também, é que eles têm leituras semanais, né, da palavra, e também aos sábados, né, que são chamadas leituras shabáticas, né? Veja, meus irmãos, eu não tenho nada contra a leitura da palavra de Yahvé, muito pelo contrário, eu leio todo dia uma boa porção dela e sempre digo aqui para os membros da congregação que eles devem ler todos os dias uma parte da palavra, né? Mas veja, meus irmãos, a palavra, ela tem uma sequência, ela tem muitos ensinos e deve ser lida espontaneamente, deve ser lida conforme o Espírito nos leva a ler, para que nós possamos descobrir coisas, para que nós possamos entender a palavra. Mas no judaísmo, né, eles fizeram quase que um mandamento, eu diria um mandamento, né, a obrigação, né, durante a semana, da leitura de determinadas passagens da Escritura, né, que, é claro, são de aprovação dos rabinos, né. Então, também é um erro muito grande. E Yeshua disse: não ficais fazendo vãs repetições. E no Shabat deles eles ficam lendo sempre a mesma coisa, né? Parece que não conseguem ler a palavra, né? Estão realmente até aqui de Talmud, né? É complicado. Outra prática também, né, que eles possuem é fazer franjas, né, nas suas roupas. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não fazer as coisas do modo dos judeus, do judaísmo. Porque ele segue a orientação de rabinos e não de Yahvé. Então essas franjas, essas coisas, nada tem a ver com a lei, né, que nós encontramos na palavra de Yahvé.
Outra coisa também do judaísmo é observar os dias festivos, aquelas festas que nós encontramos na palavra, né? Aquelas 6 festas, que eles já transformaram em muitas outras, né? Mas nós não podemos buscar orientação com pessoas do judaísmo sobre essas festas, porque as escrituras nos mostram que de 9 de cada 10 vezes, né, os judeus estão observando as festas de acordo com as leis rabínicas encontradas no Talmud. Como eu já disse num outro estudo, as festas, meus irmãos, elas, antes deles irem para o exílio na Babilônia, o povo israelita já não sabia cumpri-la, tanto que faziam a Páscoa junto com o pão ázimo, né? No dia 15, né? E não no dia 14, como é o correto e como Yeshua fez, né? Então, não existe mais templo, não tem mais sacrifício. Na nova aliança não existem festas. Nós só teremos a festa do tabernáculo no milênio, que também vamos falar sobre isso mais para frente, outro dia. Então é um absurdo, ficam lá dançando, ficam lá fazendo coisas criadas pelo homem, não colocadas por Yahvé. E para terminar, né, eu diria o seguinte: não se autodenomine judeu. Veja, não se autodenomine judeu. Por quê? Né? Porque hebreus israelitas não são judeus. Os hebreus israelitas são aqueles que são convertidos, assim como os gentios, né, a Yeshua. E aí formam a Israel de Yahvé, não o judaísmo. Então os judeus não fazem parte da Israel de Yahvé, meus irmãos. Entendem? Então nós temos que entender que somente mesmo aqueles que são israelitas, que se converteram a Yeshua, que creem na nova aliança, e aqueles gentios que foram junto com eles e creram também, como é o nosso caso, nós fazemos parte da Israel de Yahvé, fomos enxertados na boa oliveira, assim como o Messias disse, e o apóstolo Paulo ensina sobre isso. Mas nós não somos judeus. Dos dois povos, pelo fato do Messias ter derrubado o muro, ou seja, dos israelitas convertidos e dos gentios convertidos, foi feito um só povo, a Israel de Yahvé, onde nem o israelita tem que seguir ensinamentos da Babilônia, da cristandade, e nem o gentio tem que seguir ensinamentos do judaísmo. Não, nós temos que seguir a palavra de Yahvé, tanto os israelitas convertidos quanto os gentios convertidos, porque formamos um só povo, a Israel de Yahvé. Nós temos que entender que só existe um caminho para nós chegarmos até Yahvé. E se nós formos seguir as tradições, os costumes da religião, do judaísmo e as tradições e costumes judaicos, né, dos judeus, não chegaremos até ele. Nós temos que entender que nós não somos judeu ou judias, né? Nós não devemos seguir o judaísmo, porque são leis de homens. Bom, meus irmãos, eu creio que já falei o bastante. Em breve estaremos voltando a gravar um novo vídeo, um novo estudo. Não sei ainda sobre o que, mas com certeza o Espírito de Santidade, o Espírito de Yahvé me mostrará sobre o que falar. E espero que você esteja entendendo onde eu quero chegar. E como já disse uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, o que estou falando está na palavra de Yahvé. Se tiver algum problema quanto ao que eu estou dizendo, vai reclamar a Yahvé. Eu não estou aqui para atacá-lo, para dizer que você é errado.
Eu estou demonstrando o erro para ver se você acorda. Shalom Aleichem.